Vamos falar de Efon? Eric de Jagum na voz. Vocês já ouviram falar em José Firmino dos Santos e Maria Bernarda da Paixão? Sim, estamos falando de Tio Firmo Babalaô, de nome Babairufá. E no culto a Oxum tinha o nome de Oxuntadê. E falando de Ia Adebolu, o casal fundador da nação Efon no Brasil. Existem controvérsias quanto à data da fundação do Ileoloroquê no Brasil. Alguns dizem ter sido em 1830, em 1837, outros em 1860. Mas existem estudos etnográficos e antropológicos que poderão afirmar que o Ileoloroquê fora instituído, então, entre 1805 e 1810, tendo em vista que a chegada destes dois na condição de escravos no porto de São Salvador se deu anterior a 1803. Estes registros estão guardados na Arquidiocese de Salvador e em algumas teses que estão sendo defendidas por várias universidades. Ok? Sigamos. Este casal oriundo de Equiti-Efon trazem consigo os elementos primordiais do culto ao Oloroquê, a Jagum, a Oxum, a Oxalá e a Orumilá. É isso mesmo, porque Tio Firmo era um grande babalaô. Então, funda-se o Axé Efon no Brasil, neste período. Existem controvérsias muito grandes quanto a, digamos que, a não existência da verdadeira essência do Axé de Efon no Brasil, que são estes orixás primordiais: Oloroquê, Jagum, Oxum, Orumilá e Obatalá, ou Oxalá de Tio Firmo. Porém, existe uma história por trás disto. E vou contar para vocês. A região de onde Tio Firmo e Tia Maria Violão vieram é a região do estado de Equiti. O estado de Equiti é composto por algumas cidades ou pequenas nações, porque não podemos falar de tribos, como Adó-Equiti, Iworocô, Oié, Ifaqui, Idó-Equiti, Ilorô, Ipoti, Icorô, Ijeró, Aramocô, Ilauê-Equiti, Igbaraodô, Ipetu, Ijexá, Erim, Ijexá, Efon, Alaiê, a capital, Essaoque, Oque-Messi, Ijebu, Ijexá, Ilerim, Ilexá, Ifeuará, Iperindô, Irabide e Bocum. Ou seja, um conglomerado de cidades
que formam o estado de Equiti, que tem como capital Efon-Alaye. Este casal, quando veio para o Brasil, trouxe, como eu disse anteriormente, os elementos inerentes ao culto a estas divindades consigo. E através deles fundaram o Ilê-Oloroquê, no Engenho Velho de Brotas, por tio Firmo Oxuntadê e Dona Maria Bernarda ou Maria Violão. Com o falecimento de tio Firmo Olufandei, assume em definitivo Mãe Maria Bernarda da Paixão, Iá Adebolu. Com a morte de Iá Adebolu, entroniza-se enquanto sacerdotisa primaz do culto ao Oloroquê no Brasil, Mãe Matilde de Jagum. Já ouviram falar dessa senhora? Mãe Matilde de Jagum, de Oruncó, Babá Olua, em seu reinado inicia uma série de Iaôs. Mãe Milu, Pai Paulo de Xangô, Pai Cristóvão de Ogum, Ogum Anauegi, falaremos dele depois, Tia Celina de Iemanjá, Mãe Crispina de Ogum, que veio a ser, de fato, no interregno em que estava desocupado o trono do Oloroquê, através de um de seus irmãos, Valdimiro de Xangô, Obaoloctiace, senta-se então Mãe Crispina de Ogum como Ialorixá do Oloroquê. Neste período, o então Axogum, Cristóvão de Ogunjá, migra para o Rio de Janeiro e institui o Igbele Niomã, que é a casa, que é o Pantanal, que é a casa fundada por Pai Cristóvão. Isso em 1959. Enquanto isto, meu pai baiano de Xangô funda a Sociedade Beneficente de Santo Antônio dos Pobres em 25 de agosto de 1943. Com a passagem de Mãe Crispina de Ogum, compra o imóvel e assume as responsabilidades litúrgicas como o sacerdote supremo da nação Efon no Brasil, meu pai Valdimiro de Xangô. Não podemos esquecer de tio Alvinho de Banauê, não podemos esquecer de tio Rosivaldo do Oxumaré, não podemos nos esquecer de vários e várias expoentes da nação Efon no Brasil. No próximo vídeo, falarei um pouco mais a respeito das divindades cultuadas no Ilê-Oloroquê. Eric de Jagum na voz. Até o próximo.